Falando mais um pouquinho sobre o nosso técnico, nosso novo técnico, Pepa, 43 anos, o Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, ou Felipe, né? O Pepa, 43 anos, português, todo o trabalho dele envolvendo Emirados Árabes, futebol português e um trabalho no Cruzeiro do ano passado, o rendeu muitas autocríticas por parte dele, mas muitas críticas por lado de alguns jornalistas, alguns elogios e um carinho muito grande, maciço da torcida grandiosa do cabuloso do Cruzeiro, onde ele enfrentou. Vários times defendendo a camisa do Cruzeiro e é muito quisto lá. Tanto que se você entrar nas redes sociais do Pepa, muitos torcedores do Cruzeiro gostam ainda. Muita sorte aí no esporte, né? O Cruzeiro tem uma relação boa com o esporte. Volta, mister, volta pra cá, tal. Lá hoje quem está comandando o Cruzeiro é o Fernando Seabra. Mas o Pepa é muito querido lá, apesar de ter saído com mais derrotas do que vitórias. E de ter saído com um pouquinho ali de um entreveiro entre ele e o jogador. O Cabral Neto e o Henrique, que é comentarista lá do Cruzeiro, do futebol mineiro, eles trouxeram num podcast embolada do GE uma análise bem estendida e eu separei, é quase uma hora, tá? Eu separei 20 minutinhos que vocês têm que ter paciência para ver, escutar, porque é a visão de um jornalista, de um comentarista do Sport TV, o Henrique Fernandes, acredito é o nome dele, do Pepa. Entre eles, bons argumentos, os princípios básicos, o jeito de jogar, a confiança que ele dá para os jogadores, defeitos, também porque ninguém é perfeito, só aquele lá de cima, só o nosso amigo fiel, que eu amo muito, meu Deus. E a gente tem muitas coisas para ainda saber do Pepa. E a partir de agora, aqui no nosso canal, vocês vão ver o que esses caras, Cabral Neto, daqui de Pernambuco, dos maiores e melhores comentaristas do Brasil, e o Henrique Fernandes, que é comentarista e também trabalha, né, para o futebol mineiro, cobre, né, e comenta os jogos do Cruzeiro, do Atlético Mineiro, do América. Ele falou, é uma visão de quem viu e trabalhou junto ao trabalho de Pepa, né, trabalhou vendo e comentando o trabalho dele, e muitas nuances são muito importantes aqui no nosso canal a partir de agora para vocês verem, tá certo? Só que antes disso, vou logo dizer um negocinho aqui para vocês. Transportadora Montenegro Cargas aqui, ó, www.montenegrocargas.com.br, www.montenegrocargas.com.br, tá certo? Acesse esse site aqui, tu vai direto fazer tua cotação. Cotação essa que vai te deixar de boa para que tua entrega chegue até vocês. Está precisando da tua entrega? Está precisando daquela entrega que chegue com a transportadora que transporta compromisso? É o lema deles, transportando o compromisso. Filiais no Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Fortaleza. A matriz é pernambucana e você aí que está me vendo agora não pode perder, tá certo? Então não perca tempo, acesse o site e vai-te embora porque tua cotação tem que ser feita e tua entrega chegar o mais rápido possível até você nas suas mãos, tá bom? Sem mais delongas, com vocês, toda a análise de Cabral Neto e mais ainda do Henrique, que viu de perto o trabalho dele no Cruzeiro, né? O porquê da torcida gostar tanto, relação com o jogador, pavio curto no vestiário, todas essas nuances e o contexto básico de Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, o Pepa, novo técnico do esporte. Atenção, voltamos depois de 20 minutos. Muito melhor que o Cruzeiro nos dois jogos. A sensação é de que teria que se haver um recomeço, com as peças que estavam lá, mas um recomeço, era um trabalho praticamente do zero. Talvez seja o que o torcedor do esporte sinta pós-Guto Ferreira, né? O Mariano Souza tinha deixado um jeito de jogar e uma base que o Guto desfez, até pela ruptura de modelo, pelo contraste do jeito de enxergar futebol dos dois. O Pepa vai se deparar com esse time desorganizado que ele, no Cruzeiro, com tempo para trabalhar, conseguiu organizar muito rapidamente. E aí a gente tem que citar. O último jogo do Pesolano foi 19 de março de 2023. O primeiro do Pepa, em Recife, nos aflitos contra o Náutico, pela Copa do Brasil, dia 13 de abril. Ele perde esse jogo, 1-0. Depois perde a estreia no Campeonato Brasileiro para o Corinthians. E aí ele engata uma sequência de 4 vitórias, uma delas no jogo de volta contra o Náutico pela Copa do Brasil. E ali passa a impressão de que ele tinha encontrado um time até rapidamente nesse trabalho no Cruzeiro. Mas foram ali 3 semanas, um pouco mais, para ele trabalhar o time. Nesse meio do caminho teve um amistoso contra o Bragantino, que ele vence 3-2. Então ele passou sinais muito claros, muito rapidamente. E ele mudou, assim, drasticamente. O Pesolano trabalhou quase que primeiro semestre inteiro, estadual inteiro, num 3-4-2-1. Ele passa a um 4-3-2-1, que foi o sistema que ele usou durante toda a passagem, né? No caso, o Pepa. Então o time achou ali um jeito de jogar, Cabral, muito rapidamente. Eu acho que o esporte precisa disso, de certa maneira, né? E eu acho que
ele tem um atalho em relação à chegada dele no Cruzeiro, que tudo era muito novo, cara. Futebol brasileiro, perfil do jogador brasileiro. Pepa tinha um trajeto em Portugal, mas não tinha essa experimentação de lidar com um jogador brasileiro, assim, com vários deles, né? Eventualmente cruzou com um ou outro no Tondela, no Paços Ferreira, enfim, mas eu acho que ele já tem esse conhecimento aqui e eu espero, sinceramente, que ele consiga achar esse padrão rápido no esporte, porque existe uma urgência. O esporte já está num retorno de Série B, e aí retorno de Série B você sabe como é que é, né, meu camarada? Contagem regressiva. São rodadas a menos. Mesmo com os 2 jogos a menos que o esporte tem, já existe um ambiente de pressão. Mas eu espero, sinceramente, que o Pepa consiga achar rapidamente o esporte. Essa é foi a parte boa dele no trabalho no Cruzeiro. De um ajuste defensivo rápido, de ficar partidas consecutivas sem sofrer gols. E aí, a partir de um clássico contra o América, no início de maio, o trabalho tem sua primeira oscilação para baixo, que culmina em eliminação de Copa do Brasil e principalmente problemas ofensivos. A defesa do Cruzeiro fechou como a melhor do campeonato no ano passado, junto com a do Atlético. Mas ofensivamente, com o Pepa, o ataque emperrou. E aí, talvez tenha sido o grande problema para levar ele à demissão no final da passagem dele lá em agosto. E acho que esse ponto é importante que o Henrique traz pelo seguinte: o nível de enfrentamento do Cruzeiro no ano passado era muito mais alto do que o Sport vai ter. Claro, o Cruzeiro tinha melhores jogadores do que o Sport tem hoje. Mas os melhores jogadores que o Cruzeiro tinha no ano passado, por exemplo, o elenco do ano passado não se assemelha ao elenco do Cruzeiro desse ano. Houve um novo investimento no Cruzeiro a partir da venda da SAF do Cruzeiro do Ronaldo, né, para um dono de supermercados lá em Belo Horizonte, um apaixonado pelo clube, que está empurrando muito dinheiro e que contratou muitas peças. Então, o Cruzeiro desse ano é um Cruzeiro diferente do que foi o Cruzeiro do ano passado, diferente num patamar acima do que foi o Cruzeiro do ano passado em termos de qualidade de elenco. Então, isso, de alguma forma, acaba contribuindo para uma visão, digamos, mais condescendente com o trabalho que o Pepa fez. Ele tinha muito mais dificuldade para impor um jogo mais ofensivo também em vários momentos, tanto que o Henrique começa a descrição da queda de rendimento do Pesolano a exatamente essa falta de estrutura técnica para ser uma definição para a saída dele com antecipação, né, com antecedência. Já sabia que o Pesolano sairia, porque o Pesolano tinha uma forma de atuar, de trabalhar, que não ia comportar, o elenco do Cruzeiro não ia comportar fazer aquilo na Série. Então, o Henrique começa, inclusive, a análise dele apontando esse aspecto. Mas eu queria também, um outro ponto que me veio à mente aqui, Henrique, quando você falou da chegada dele, que ele um pouco mais ambientado ao futebol brasileiro, que isso é bacana e tal, e eu não sei exatamente se no Cruzeiro ele encontrou isso, que é um jogador que já tinha trabalhado com ele. Aqui no Sport ele vai encontrar o Castan, que é um jogador que está precisando de recuperação. E por isso me veio em mente um ponto que eu gostava muito do Pepa, especialmente nesse começo do trabalho dele, foi a forma como ele recuperou o futebol de alguns jogadores que estavam muito mal naquele começo de ano com o Pesolano. E como o Milito conseguiu fazer agora há pouco, né, com o Atlético Mineiro, está nessa oscilação, é verdade, mas também conseguiu recuperar vários jogadores do Atlético Mineiro no começo do trabalho dele. O Pesolano tinha feito o mesmo no ano passado no Cruzeiro. Jogadores, inclusive, como o próprio Luciano Castan, que vinha mal no começo do ano e cresceu com ele. Marlon e o William. O William é meio que uma exceção, porque dá para você imaginar que ele iria se recuperar mais cedo ou mais tarde. Tanto que está sendo convocado agora, é um jogador muito passava mais por uma questão física acima de tudo do William, né? Olha aí, um ponto que o Henrique traz que é muito importante. O próprio Matheus Vital, que teve uma nova ascensão ali com ele, também não foi tão duradoura, mas o Ramiro passou a jogar um bom futebol com ele também. O Alisson passou a ser um jogador muito útil com ele. Então ele conseguiu recuperar alguns jogadores no esporte, no Cruzeiro. E ele chega no esporte, de alguma forma, com essa missão, Henrique, de alguns jogadores que vinham bem e que caíram de rendimento, e Castanha é um desses. Vinha muito bem na equipe, a saída de Rafael Thierry atrapalhou bastante, mas foi caindo drasticamente, até perder, inclusive, a posição nos últimos jogos com o Guto Ferreira. Esse é um ponto que o torcedor do esporte, de repente, pode esperar, essa recuperação individual de alguns atletas, até porque quando a equipe se ajusta coletivamente, isso ajuda muito também, né, Henrique? Eu concordo contigo. E assim, sobre o Castan, eu tinha quase que a convicção que o Castan ia renovar com o Cruzeiro para esse ano, lá no início, né? Principalmente que era a gestão do Ronaldo, assim, você não se imaginava que o Cruzeiro ia ter um orçamento maior, uma troca de dono. Cara, isso foi repentino aqui. Foi um susto para todos nós também, sabe? Essa mudança de patamar financeiro para o Cruzeiro. Não é que a gente não esperasse, a gente sabia que algum dia o Pedro Lourenço
assumiria o Cruzeiro, já era algo falado abertamente por todas as partes, mas isso aconteceu de repente. Então, para o contexto de elenco 23 para 24, o Castão fazia muito sentido, porque ele foi titular absoluto a temporada inteira. E ele se consolida, como você bem disse, com o Pepa. O Pepa trabalhava uma linha de 4, e aí eu acho que o grande mérito dele, assim, de potencializar jogador foi como ele usou bem os dois laterais, né? Como legítimos alas, o William com muita força para chegar à frente, com muita liberdade, como você bem disse também, passava muito para a questão física, a recuperação técnica dele também, teve muito problema no joelho. Mas do outro lado, o Marlon também era um lateral que foi contratado no início do ano. Vamos lá, tem que ter um cara mais experiente. Existe o Kaique como um jogador ascendendo da base, mas você não pode jogar a responsabilidade de ser o lateral esquerdo titular numa Série A no Kaique. Vamos ver um revezamento entre eles. E o Marlon atropelou. Para mim, foi um dos melhores laterais do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o Pepa encaixou esses caras muito bem, muito rapidamente. O Pepa teve um problema que eu acho que desajustou o trabalho dele como um todo. Na verdade, foram dois. Ele tinha estruturado o 4-3-3 dele com uma trinca de meio, tendo o Vital como um terceiro homem de meio que chegava à frente, o Ramiro como um meia, praticamente um volante de área a área, né? Num jogo no início do Brasileiro, por exemplo, ele faz um gol em Bragança Paulista contra o Bragantino. E ele tinha o Richard como o primeiro homem. O Richard foi até um gol importante contra o Náutico, um gol de classificação de Copa do Brasil. E o Richard, poxa, como estava jogando na mão do Pepa no início. E aí, numa semana, o Richard é citado naquele escândalo da arbitragem dos cartões. O Richard é apontado como um dos manipuladores. Fica na iminência de tomar uma punição e acaba saindo do Cruzeiro, né? É negociado porque poderia ser punido. E o Ramiro, na mesma semana, tem uma lesão de cruzado. Acaba a temporada para ele. Então ali ele tem que procurar dentro do elenco, com janela fechada, soluções. Ele usa Neto Moura, ele tenta o Matheus Jussa, ele dá um pouco mais de espaço para o Alisson, mas o Alisson com muito problema de indisciplina, ele é forçado da sequência o Daniel Júnior, que era um jogador que tinha ido bem na Série B, mas no ambiente de Série A ele sofre um pouco mais. Então, assim, ele teve falta de sorte também nesse momento. E os jogadores de frente, que, assim, as grandes contratações, os grandes investimentos que o Cruzeiro fez foram em Wesley, no Nicão, que foi um empréstimo, mas jogador do qual se tinha muita expectativa, e no próprio Gilberto. Esses caras caem de desempenho praticamente todos juntos, né? E a resposta ofensiva mais positiva que ele tem é de um remanescente da Série B, que foi o Bruno Rodrigues. E esse sim sustentou a Série A forte do início ao fim, tanto que depois fechou com o Palmeiras, hoje está machucado, infelizmente. Mas assim, ele teve também algumas pancadas na formação do grupo dele que talvez não tenha nem tempo para acontecer no esporte. Assim, a gente está numa reta final de temporada, ele vai encontrar um time, ele vai fazer os diagnósticos nesse primeiro momento, e se acontecer o que aconteceu no Cruzeiro, talvez ele ache um time para levar aí esses meses que faltam na temporada, e queira Deus que não tenha a falta de sorte que teve aqui no Cruzeiro e que acabou minando o processo dele, né? Principalmente num setor só, Cabral. Você sabe como é, assim, você estrutura uma trinca de meio, essa trinca vai dando resposta jogo após jogo. De repente você perde dois caras. Velho, é muito difícil você fazer essa reposição, cara, é muito difícil. E acho que ali ele se perdeu um pouco. Mas sobre o Castan, para a gente voltar, é um zagueiro muito técnico, né? Que aqui na Série A eventualmente enfrentava adversários que pressionavam a sair dele, não tinha problema com isso, um zagueiro canhoto. Tinha convicção que ele ia seguir na Série A e foi um investimento, para mim, uma bola certeira do esporte. Mas que se perdeu também nessa queda de desempenho do time. E acho que o Pepa vai saber sim recuperar esse cara. Acho que vai ser um ponto de partida para ele. Ele fazia a opção para jogar ao lado do Castan, do Lucas Oliveira, que é um zagueiro que tem característica de volante, então, nessa disputa defensiva do esporte, vai largar na frente quem souber trabalhar melhor com a bola. Ele fazia uma saída bem sustentada por baixo, hoje é quase padrão no futebol brasileiro, mas o Pepa é bem rígido com isso. Ele gosta que essa bola saia limpa de trás e usou muito bem os laterais aqui no Cruzeiro. Mas acho que tinha material humano para isso. Tem o William, hoje o William tá na seleção brasileira, cara. E era um cara que a gente, no internacional, já respeitava muito, que foi vendido para a Alemanha, teve momentos bons no Wolfsburg, e aí, por causa de lesões, não teve sequência. Então, eu não sei se no esporte, encontrando esse cenário, com o Pedro tendo sido vendido, o Filipinho machucado, assim, as opções de lateral que ele tem no esporte talvez não permitam que ele faça esse time encorpado por dentro, com uma trinca, para dar corredor para a lateral. Talvez ele arrume outras soluções aí nesse esporte para ter resposta rápida, né, Cabral? É isso, Henrique, é isso. E, inclusive, você estava falando aí, e eu tentando visualizar aqui alguns pontos, né, de convergência, digamos assim, desse atual esporte para o Cruzeiro passado. E conhecendo o que eu conheci do Pepa aqui no Cruzeiro, e também, logo assim que ele chegou, também a gente vai... tenho certeza que você também tem essa metodologia, né?
assim que ele chega, você vai estudar também o que é que ele tinha feito antes e tal. E então, assim, a gente consegue ter muita noção daquilo que ele gosta, né? Ele gostava, por exemplo, ou gosta, no caso, né, de uma marcação no 4-1-4-1. E acho que o Sport tem capacidade para jogar assim, fez alguns jogos, inclusive, com o Guto dessa forma agora. Mesmo que não tenha funcionado com o Guto, né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não ter funcionado com o Guto não quer dizer que não sirva se defender assim, muito pelo contrário. Eu acho que é uma marcação muito boa, inteligente, especialmente quando é bem feita, claro. Então, acho que o Sport tem essa possibilidade de continuar nesse 4-1-4-1 a partir dele agora. E aí, o Sport tem o Richard dele, que é o Felipe, né, que é esse primeiro volante com capacidade de passe. Como você falou, o Richard vinha voando no ano passado, nesse momento com ele. Felipe entre altos e baixos, às vezes meio lento em campo, mas que qualifica a saída de bola. E o Pepa consegue conciliar muito bem isso, né, essa questão do sair jogando com a bola esticada, mas não como única solução, que era o que o Sport vinha fazendo agora com o Guto, lançamento o tempo inteiro. Isso é muito ruim, porque você devolve a bola para o adversário o tempo inteiro. E o Pepa gosta da saída de bola trabalhada, mas também de vez em quando sai com a bola um pouco mais esticada. O Sport tem esses dois homens, digamos, mais de frente, como você citou, do estilo Matheus Vital e Ramiro, seria o Fabrício Domingues mais Ramiro e o Lucas Lima mais Matheus Vital, né? O cara mais forte, mais corpulento, do combate, do choque, da força, o outro mais talentoso. O Sport tem um homem agressivo pelo lado, que aí, no caso, seria o Bruno Rodrigues, nesse exemplo que você citou. O do Sport, o Sport basicamente só tem atacantes com essa característica. Cabral, e tem um centroavante. E aí, nesse ponto, para mim, o grande problema para o Nicão foi esse. O Nicão, ele não tinha competitividade para jogar por dentro, então ele foi posicionado na direita, uma posição que o Nicão já entregou muito bem no Atlético Paranaense, né? Mas o Pepa, cara, ele prefere agressividade ali na ponta. E principalmente o ponta que receba e traga para dentro. Ele gosta desse cara, do pé invertido, ele trabalha assim. Então ele tinha uma configuração excelente para isso com Wesley e Bruno Rodrigues, só que o Wesley simplesmente não deu resposta. Né? Começou a dar no Inter, né? Agora no Inter ele jogou. Né? Até caiu um pouquinho agora no segundo turno, mas assim, ele jogou. Né? E, eu não sei assim se com o tempo aqui no Cruzeiro ele teria sequência ou se o clima ali já tinha um ambiente pesado, tomou vai, agora teve recente no Mineirão, mas assim, a ideia dele era ter esses dois pontas agressivos, e quando ele recebe o Arthur Gomes na janela de meio do ano, que acaba sendo um cara com algum protagonismo na reta final do ano, né? Ele já tá na saída, preparando para sair. O Arthur joga talvez 5 jogos com ele ali apenas, né? O time tava num momento de problemas ofensivos e acaba não entregando assim, os resultados na reta final. Ele sai depois de um jejum de 7 jogos, uma derrota 3-0 em Porto Alegre. E aí aparece também um outro ponto do jogo dele, que é questão comportamental, que eu acho melhor a gente deixar para depois, que eu acabei te interrompendo aí, porque os insights vão vindo, a gente vai rendendo a conversa. É bom assim pode ter também. tido um peso comportamental e que é importante a gente entender uma característica do elenco do Sport para ver como vai se encaixar. Mas pode seguir aí sua explanação, desculpa interromper. Nada, Henrique, de forma alguma. Que era exatamente esse ponto, né? Do lado direito, o Sport não teria, nem do lado direito nem do lado esquerdo, o Sport não tem um cara com a característica do Nicão. Mas se ele prefere esse jogador, como você está apontando, né, mais agressivo, aí ele vai ter, porque o Sport não tem homens de lado de campo que sejam mais construtores, mais armadores. São quase sempre jogadores mais... A não ser que ele colocasse o Lucas Lima lá, como o Mariano Souza fez algumas vezes. Eu, particularmente, prefiro o Lucas Lima mais centralizado. Mas, enfim, para essa situação, ele tem o Barleta, que, bem ou mal, tem essa característica de ser agressivo, de ser canhoto, de jogar melhor na ponta direita. Então, ele tem essa possibilidade de replicar exatamente isso que ele fazia no Cruzeiro aqui no Sport. Vai faltar o lateral direito. O Sport tentou com o de Plácido, ele se machucou. O Palácio, que veio aí do Cruzeiro, e acabou se machucando também com alguns poucos minutos. Trabalhou com ele também um pouquinho. Foi reforço de meio de ano também do Cruzeiro ano passado, chegou a trabalhar com o Pepa. Pronto, também se machucou, então o Sport vai ter essa dificuldade na lateral direita, mas de restante ele vai encontrar um grupo que ele pode achar semelhante ao do Cruzeiro, então dá para imaginar que ele vai tentar fazer aquilo que ele fazia no Cruzeiro, porque é a base, de fato, do trabalho dele. Mas me passa essa questão comportamental aí, queria saber sobre isso. Não, assim, o Pepa, vocês vão perceber, se é que já não perceberam, assim, a postura dele em entrevistas é de um cara muito cordato, assim, ele é muito
dificilmente você vê ele sair da casinha, assim, né? De se irritar com alguma pergunta. E olha que aqui foi questionado em vários momentos, né? Como normalmente os treinadores são quando os resultados não vêm. Mas na reta final do trabalho dele, o Cabral, assim, muita gente que cobre o bastidor do Cruzeiro aqui entendia, tinha apurado, que ele já tinha alguns problemas de relacionamento no elenco. O Pepa rechaçou isso prontamente. Que algumas escolhas que ele fazia, alguns jogadores se sentiam injustiçados. E aí, é claro também, o time não ganha, o cara acha que tem que jogar, né? E que ele tá protegendo os caras que estão jogando tão mal. Não dá para dizer nenhum nominalmente, assim, até porque ele rechaçou tudo, né? Ele disse que não teve problema com nenhum jogador. Mas o fato é que depois da derrota para o Grêmio, que é a derrota que culmina com a demissão do Pepa, ele dá uma entrevista coletiva num tom muito mais ofensivo em relação aos jogadores e não os protege. É uma atuação muito ruim, mas o Cruzeiro tinha tido alguns outros jogos em que o time não foi tão bem. Agora, tinha sido a primeira vez que o time de fato não tinha sido competitivo. Porque se você for pegar os resultados, mesmo quando ele perdia, o jogo anterior ao Grêmio, por exemplo, fora de casa, tinha sido um jogo que ele perdeu o Palmeiras na última bola, um gol do Flaco Lopes. O jogo posterior a esse, imediatamente antes ao do Grêmio, foi um jogo que ele tomou o gol de empate do Corinthians no último lance. Sempre apertado, 1-0, 1-1. Pouco antes o time tinha vindo de Curitiba com 3-3 contra o Atlético Paranaense, então competia. Contra o Grêmio foi um 3-0 assim, avassalador. O Grêmio atropela ali, com 15 minutos do segundo tempo, tá 2-0 e era para ter sido uns 4. O Soares faz um gol no primeiro tempo, enfim. O time do Cruzeiro sofreu muito naquele jogo. E aí ele disse, olha, eu consigo entender muito bem quando há um erro individual, e eu protejo, quando há uma escolha errada, mas o comportamento que eu vi desse grupo aqui hoje eu não consigo admitir. Pepa foi muito direto. E ele volta a BH depois desse jogo, o jogo foi num domingo à noite, na segunda-feira tudo bem, na terça de manhã anunciada a demissão dele. O Pepa disse que não faltou suporte da diretoria, que a queda dele teve muito a ver com resultado. Mas é fato que em outros momentos faltou resultado e foi dado voto de confiança e ele entregou. O resultado voltou, né? O time chega a ter uma sequência de 7 jogos sem ganhar e depois fica 4 sem perder, sem tomar gol, ganha do São Paulo aqui, ganha do Vasco no Rio de Janeiro. Então, assim, o trabalho dele teve oscilações e teve voto de confiança. Depois do primeiro jogo em que ele ostensivamente critica o grupo, numa entrevista coletiva, ali se entende que é o momento da ruptura. E depois, muita coisa foi apurada de que sim, o Pepa talvez tivesse alguns problemas internos, embora ele rechace qualquer coisa. Eu estou dizendo isso e trazendo para a realidade do esporte, porque o esporte, para mim, notadamente, é um elenco montado para um treinador que deixou o clube, com jogadores que batalharam com ele no início do ano, tiveram momentos bons, outros menos bons, e que na chegada do Guto, talvez não, e aí você pode me ajudar a clarificar isso mais evidente, de forma mais evidente, o Guto não teve, talvez não tenha tido uma recepção do ponto de vista de ideias tão clara assim, rapidamente, né? Então, acho que essa passagem do Pepa no Cruzeiro predispõe que talvez o controle de grupo dele não seja o ideal, né? E isso talvez tenha sido determinante para ele deixar o clube aqui, não dá nem para falar em médio prazo, né? Porque foi um trabalho curtíssimo de 25 jogos. O Sosso de fato tinha um bom ambiente, deu para ficar. Tá aí, gente, tá aí, né? Eu acho que foi muito brando tudo que o Cabral Neto falou, tudo que o Henrique Fernandes falou sobre o nosso técnico, sobre o nosso novo técnico. O que me chamou a atenção mais aí, vou colocar alguns tópicos, foi a rápida restauração de time, né? O rápido encaixe que ele sempre dá nas equipes que chega, é o que o Sport precisa para hoje, é o que o Sport precisa para o restante do campeonato, né? É 3 meses, e ele até na coletiva frisou, são 3 meses, né, que a gente tem pela frente aí para ter uma confiança, para ter jogos ganhos, para ter uma confiança a mais no estilo de jogo, e ele gosta de jogar para frente, né? O Henrique Fernandes falou muito aí sobre o encaixe que ele deu com alguns jogadores, que ele gosta de ter aquele primeiro volante com mais mobilidade, que saia mais para o jogo, e ele tem um Felipe para isso, apesar de ser muito criticado pelo torcedor do Sport, o próprio Cabral Neto, durante todos esses 20 minutos de análise do Pepa. Ele falou que o Sport tem o Felipe, tem o Fabrício Domingues, que ele vai gostar demais de trabalhar com o Fabrício Domingues, que é uma espécie do que ele fez com o Ramiro ano passado lá. E o porquê do trabalho dele não ter dado tão certo no Cruzeiro, vejam só, foi lesionados 2 jogadores que ele tinha de maior confiança, que era o Ramiro, que era um volante que abria mais pela direita, como ele vai utilizar o Fabrício, eu acredito, e o Richard, que era o primeiro volante que estava jogando muito bem, inclusive fazendo gols. E um fica afastado por manipulação de resultados, como o Igor Carius também foi, e do outro lado é o Ramiro, que se machuca, lesão aí, uma grave, que ele voltou só esse ano. Então, prejudicou o trabalho do Pepa também.
No vestiário, ele diz que ele tinha perdido, né, algumas, como é que eu posso dizer, algumas certezas dos atletas, não estava se relacionando tão bem com os caras dentro do vestiário, só que isso já foi no final, né? Ele disse numa coletiva que não teve nenhum problema, só que o que o Sport teve também como contexto para contratar um técnico é um técnico também de pavio curto, né? Ser muito bonzinho também não dá certo, não. Claro que ser muito brabo, muito arrogante, perde os atletas também. Mas a gente tem que aguardar, tá aí uma análise muito grande que os caras fizeram. Gostei muito do que eu vi, gostei muito do que o Henrique também falou, do tamanho do contexto que ele chega nas equipes, ele consegue ter essa restauração. O próprio Gabriel Neto falou um pouquinho do que o Sport precisa se recuperar o quanto antes. Então, meu irmão, é assim, é aguardar, tá aí toda a análise desses caras. Foi longa, mas já tinha muita, viu? Eu que separei aí esse tópico para que vocês entendessem bem. E, obviamente, frisando bem no que o comentarista esportivo Henrique Fernandes, que trabalha no futebol mineiro, tratou e acompanhou de perto, e a visão dele sobre o Pepa, né? Mas eu gostei. Mais pontos positivos do que pontos negativos. E hoje começa o trabalho, amanhã tem mais, e assim, né? O Sport ainda tem 16 jogos pela frente, e são 16 jogos que vão definir muita coisa pro Sport. E tomara que com o Pepa subir no Sport no final do ano. É isso? É toda a expectativa que a gente tem, porque é a última cartada. Ralph Baterias, as melhores baterias para o teu carro, para o teu automóvel, e instalação gratuita, socorro na hora que vocês quiserem. Lembrando que você está me vendo aqui agora, mas você pode ligar nesse número e dizer: Ralph, tô querendo uma bateria aí, só que eu quero uma promoção. Que Nicolas disse que viesse pelo canal dele, tinha uma promoção. Oxe, na hora, meu amigo. Na hora você vai ter a promoção que você quer. Instalação gratuita, socorro na hora que vocês quiserem. Lá no Instagram, coloca lá Ralph Baterias, Olinda Baterias, e vocês conseguem ter muitas imagens, conteúdos, vídeos de tantas coisas que vocês podem ver aí, provar de uma vez por todas que a Ralph Baterias é sim a melhor casa de baterias para o teu automóvel. E por falar em automóvel, é bateria para carro nacional, para carro importado, tudo junto e misturado. Cheiro no coração, que sorte tem a Pepa, que Papai do Céu possa abençoar todo o trabalho dele à frente do esporte, né, junto com seus auxiliares e toda a sua comissão. 600 mil, 600 pau. É dinheiro, pai. É dinheiro, pai. Resolve, Pepa. Resolve, porque é a última cartada, eu não aguento mais Série B. Cheiro do coração, tamo junto, voltamos a qualquer momento. Agradece a análise da bichinha que eu fiz aqui pra vocês. Tô tirando onda, pô, tamo junto, amo vocês.